Então, pessoal, o seguinte. Eu achei essa primeira questão a mais complicada, por incrível que pareça, e a prova, a questão 4, ela é muito parecida com o que eu já fiz ontem. Seguinte, a Zambuja, vocês viram que eles usam muito esse nome Zambuja e Zoroastro em homenagem ao professor Zoroastro Zambuja, que é um matemático lá do Distrito Federal. Então, a Zambuja está colorindo os vértices de polígonos regulares com algumas cores. Por exemplo, para colorir os vértices de um pentágono regular com duas cores, azul e vermelho, ele obtém 8 colorações distintas. Observe a figura abaixo. Os vértices podem ser coloridos com uma ou mais cores e colorações obtidas por rotação são consideradas iguais. Tá? Então, isso aí. A Zambuja percebe que para um polígono com P lados, P' e uma quantidade A de cores distintas, há uma interessante relação com o teorema de Fermat. E ela chama essas colorações de fermatianas. Seguinte, esse teorema de Fermat é o chamado pequeno teorema de Fermat. Não é o famoso último teorema de Fermat. O pequeno teorema de Fermat fala mais ou menos assim. Quer ver? Deixa eu achar o espaço para rabiscar. O pequeno teorema de Fermat fala assim, que o número primo P elevado a um número A, para usar as mesmas letras aí. Não, ao contrário, né? Um número A elevado a um número primo P. Se eu subtrair esse número A, esse número aqui é divisível por P. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? O Eric escreveu de uma forma que é equivalente, que o AP é congruente a A módulo P. Que é a mesma coisa. Você concorda? Que é a mesma coisa? É para dizer que se eu pegar A elevado a P menos A, é divisível por P. Tá? É divisível por P. É bem parecido com aquilo que a gente fez ontem, né? Que x ao cubo menos x é divisível por 6. Né? É claro que, por esse teorema, eu conseguiria provar que é divisível por 3. Tá? Bastaria mostrar que é par. Certo? Eu provei isso aqui. Vou fazer isso aqui hoje à noite no BMAP. Mostrar que x3 menos x é divisível por 3. Por 6. Né? Por 3 é também, né? 3 é primo, segue o teorema de Fermat. Claro que se você usar o teorema de Fermat, você vai estar exagerando, porque é uma coisa bem mais simples. Como é que eu poderia obter 8 de uma forma bem mais simples aqui? Veja, vamos desconsiderar que se girar é a mesma figura. Tá? Vamos desconsiderar. Você concorda que eu tenho duas cores para cá, duas cores para cá, duas cores para cá, duas cores para cá, duas cores para cá? Ué. Então, eu tenho 2 elevado a 5 maneiras de representar isso aí, certo? Mas todas as rotações disso são iguais, tá? Todas as rotações disso são iguais. Só não estou entendendo por que não deu certo esse raciocínio. Se tem 2 elevado a 5, aí eu vou dividir por 5? Ah, não. Eu vou ter que tirar 2, né? O que eu vou ter que tirar 2? Eu vou ter que tirar os que estão totalmente coloridos, tá? Eu vou ter que tirar os que estão totalmente coloridos. E isso eu vou dividir por 5, tá? Eu vou dividir por 5 para eu achar quantos são. É o seguinte, deixa eu explicar melhor. Vou explicar melhor, porque eu acho que isso aqui vai ajudar. Quantos que eu posso fazer usando... de quantas colorações eu posso? Aqui eu posso colocar 2 cores, 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 aqui eu posso colocar 2 cores. Mas esses 2 casos aqui, eu estou usando uma única cor, concorda? Que eu estou usando uma única cor aqui. Então, o número de casos que eu tenho é 2 elevado a 5, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 5.
menos esses dois casos, dividido por 5, que 5 é o número de rotações que tem. Concorda? Que eu divido por 5, que 5 é o número de rotações? Se eu fizer a rotação com os que tem uma cor só, não vai mudar nada. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho um número de possibilidades de fazer figuras com cores diferentes. Esse número é 6. Acontece que eu tenho que somar esses dois que eu tirei. Então, 6 mais 2, 8. Entenderam o cálculo que eu fiz para descobrir que são 8 rotações? Deu para entender meu raciocínio aqui? E aí, agora sim parece que tem a ver com o Teorema de Fermat. Antes não parecia, não. Ah, eu estou fazendo no gabarito. Vamos voltar para a prova. Quantas colorações fermatianas existem para um triângulo equilátero utilizando duas cores? Bom, vamos lá. Se eu estiver usando um triângulo equilátero, eu posso colocar duas cores aqui, ou duas cores aqui, concorda? Então, vou pegar 2 e levar a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Não, com duas cores. Certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2. Só que eu vou tirar as duas cores, os dois triângulos monocromáticos. Você entende que é monocromático? É que tem uma cor só. Eu posso girar esse triângulo. Então, eu vou dividir por 3. E no final, eu vou devolver os dois que eu tirei. Certo? Entenderam o raciocínio? Então, 2 ao cubo, 8. Menos 2, 6. 6 por 3 mais 2 é 2 mais 2, 4. Tem 4 maneiras de colorir. Vamos colorir todas, porque é muito fácil colorir. A primeira maneira é colorir inteiro de azul. Vamos dizer que azul e vermelho. Colorir inteiro de azul. Tá? A segunda maneira é colorir ele inteiro de vermelho. E a terceira maneira seria... Parece que só são 3. Ah, não. Seria 2 vermelhas e uma azul, que a ordem não importa. E a outra é uma azul e 2 vermelhas. Então, são 4 mesmo. Tá certo? Porque a ordem não importa. Você vai estar girando a figura. Tá certo? Entenderam por que são 4? Bastaria você desenhar as 4, mas eu quis fazer a conta. Vocês entenderam por que eu tiro 2 aqui? Esse 2 aqui são as monocromáticas. Só que eu tenho que devolver. Por quê? Porque se eu girar a monocromática, não vai mudar. Eu não vou formar uma figura diferente se eu girar uma figura monocromática. Por isso que eu tenho que fazer 2 elevado a 3, menos essas duas, dividir pelo número de lados e somar 2. Não sei se já perceberam um padrão aqui, tá? Agora aqui, quantas colorações fermatianas existe um triângulo equilátero utilizando 3 cores? Tá? A mesma coisa, só que com 3 cores. Aqui é mais difícil de desenhar, tá? Mas a gente pode fazer a conta. Aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui eu tenho 3 possibilidades, e aqui eu tenho 3 possibilidades. Então, 3 elevado a 3. Só que eu tenho que tirar as duas cores, as 3 monocromáticas. Tá certo? As 3 monocromáticas. E vou dividir isso aqui por 3, tá? Que é o número de giros. No final, eu tenho que somar 3 de novo. Entenderam a lógica do que eu estou fazendo aqui? Não é tão óbvio, tá? Por isso que se tiver alguma dúvida, me pergunta. Então, 27 menos 3, 24. Por 3 mais 3. 24 por 3, 8. Mais 3, 11. Se quiser tentar desenhar as 11, pode. Eu acho que tem lá no gabarito. Olha aqui as 11. Desenhar as 11. Então, veja. Pode desenhar as 11 se quiser. Não está pedindo para desenhar as 11, mas aqui está desenhado. Eu acho que não dá muito para ver, mas ele desenhou em cima as monocromáticas. As monocromáticas, que é só verde, só vermelho e só amarelo. E depois foi fazendo todas as combinações possíveis abaixo, né? Todas as formas possíveis.
Tá? Quantas colorações? Combinação complicada. Tá certo? Alguma pergunta a respeito disso? Pode perguntar. É bom perguntar que me ajuda. Agora, a 3 é bem interessante, a letra C, e bem difícil, tá? Determine o número de colorações fermatianas para um polígono de P lados e P é um primo maior do que 2, dispondo de A maior do que 1 cores. Em seguida, demonstre o teorema de Fermat para um primo maior do que 2 e um inteiro A maior do que 1, e mostre que P é divisor de AP menos A para todo primo maior que 2 e N inteiro. Vamos lá. O número de colorações fermatianas, eu já fiz aqui. Eu tenho um polígono de N lados, tá? Eu tenho um polígono aqui, esse polígono tem N lados, certo? Eu vou continuar esse polígono, ele tem N lados. Não, tem P lados. Tem P lados. Eu vou usar P lados, né? P lado é complicado, tem P lados. E eu vou usar A cores. Então, eu posso escolher essa cor de A maneiras, essa cor de A maneiras, essa cor de A maneiras, essa cor de A maneiras. Então, eu tenho A elevado a P, que são P lados, maneiras de colocar isso, tá? Mas eu preciso... Não, olha isso aqui, Eric. Porque do jeito que você fez, mata, mas não prova o teorema de Fermat. Vamos continuar. A elevado a P lados, eu vou tirar os A monocromático, concorda? E eu vou dividir por P lados, depois eu vejo, certo? Só que eu tenho que devolver o A. Mas não sei se você está reparando, nesse jeito que eu estou fazendo, eu estou seguindo o P lados é demais, né? Eu estou seguindo o que eu estava fazendo antes, certo? Ok? Por isso que é interessante fazer isso. O Eric está falando, P divide P, isso é elevado a N ou PN? Então, eu fiz igualzinho, eu fiz aqui, ó. Mesma coisa, 3 elevado a 3 menos 3 mais 3. 2 elevado a 3 menos 2 dividido por 3 mais 2. E aqui também eu fiz, nessa figura, só que eu fiz lá no outro, né? Eu fiz aqui, ó. 2 elevado a 2 menos 2 dividido por 5 mais 2. Eu só generalizei uma fórmula, tá? Então, esse é, ó, determina o número de colorações. Essa é a resposta para o número de colorações, concorda? E é a resposta única possível. Não, é só isso a resposta. Isso é a primeira parte da resposta, ó. Determine o número de colorações, é essa. Essa é a resposta. Fim. Tá vendo? Aonde eu coloquei ali, acabou. Agora, em seguida, demonstre o teorema de Fermat. Bom, para demonstrar o teorema de Fermat é o seguinte. Você concorda que o número de colorações é inteira? Isso aqui é inteiro. Então, se AP menos A sobre P é inteiro, digamos K, AP menos A é igual a KP. Tem que ser inteiro. E acabou. Provou que o P é um divisor de AP. É só isso. Não precisa de mais nada. Tá respondida a questão. Mas o quê? Não tem mas. Não tem nada. É só isso. Por que a gente tem certeza disso? Por que a gente tem certeza? Porque AP menos A eu vou dividir em 5 possibilidades no polígono. Então não tem como não dar inteiro, que é o número de maneiras. Porque se você pode girar o polígono, então vai dar para dividir por 5. Por P, por 5, não, por P. Então esse é um número inteiro. Então acabou. E é a resposta que eles dão no gabarito. Aqui. Olha a resposta no inteiro. Ó. Inicialmente, vamos ignorar as colorações obtidas pela rotação do triângulo. Como há P vértices, existe A elevado a P maneiras de colorir os vértices do polígono. Entre essas colorações, existe A colorações monocromáticas, ou seja, apenas com uma cor. Posso. Cada uma das AP colorações repete P vezes, que é o número de rotações de uma coloração.
Portanto, temos A elevado a P menos A colorações distintas. Dessa forma, o número de maneira de colorir os vértices do polígono é igual a essa bagaça aqui, que é o que a gente fez. Então, essa aqui é a primeira parte do exercício, já ganha parte da nota. Para demonstrar o teorema Fermat, observe que isso aqui é o número de colorações dos vértices do polígono, pelo menos 2 cores. Portanto, é o número inteiro. Fim. Ou seja, P é um divisor de AP menos A. Tá? Vou te explicar de uma maneira mais simples, Mayara. Vamos entender. Escolhe um polígono de quantos lados você quiser, Mayara. Escolhe um polígono de quantos lados você quiser. Fala aí, um polígono. Mariana, fala um polígono. Qualquer. 5 lados, um pentágono. Escolhe um número de cores, Mayara. Qualquer um. Pode ser grande, pequeno. Quantas cores? 3. Mas isso já foi, né, Mariana? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, tenta usar sempre um exemplo diferente. Aqui eu posso colorir de 3 cores. 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 Ou seja, tem 3 elevado a 5 maneiras de colorir. Ocorre que tem 3 colorações monocromáticas. E se eu girar uma coloração monocromática, não muda nada. Então, eu vou ter que tirar o quê? 3 colorações monocromáticas. Tá? E eu vou dividir isso por quanto? Como tem 5 lados, eu vou dividir por 5. Só que essas 3 que eu coloquei, eu tenho que incluir no final. Essa é a quantidade de maneiras que eu posso colorir. Então, o que é o 3? É o A. E o que é o 5? É o P, é o número de lados. Certo? Ok? Eu achei essa questão interessante no final. No começo é meio chata. Depois ela fica interessante. Até que eu gostei depois. Essa questão 2 é muito legal, pelo menos a letra A. Não sei se eu vou dar conta de fazer letra B e letra C sem a ajuda de vocês. Vamos lá. Não tem o desenho, tá? Essa questão, a letra A, é linda. Um quadrilátero convexo ABCD está inscrito em uma circunferência de diâmetro AB igual a K. Então, vamos lá. Está inscrito numa circunferência de diâmetro AB. Deixa eu fazer maior, tá? Numa semicircunferência de diâmetro AB. Só que por que eu vou fazer uma semicircunferência? Alguém tem uma hipótese do porquê que eu vou fazer uma semicircunferência? Por que eu estou fazendo uma semicircunferência? Porque o ABCD está escrito numa circunferência de diâmetro AB. Então não interessa a outra metade da circunferência. Eu perdi meu tempo desenhando aqui. Tá? Se os vértices não fossem AB, eu teria que fazer tudo. Aí vamos lá. BC é o lado de um dodecágono regular. Bom, um dodecágono regular, vamos calcular o ângulo central do dodecágono. Então, o ângulo central do dodecágono, vamos por AC12, é 360 graus dividido por 12, concorda? Se eu tiver uma figura de 12 lados, o ângulo central vai ter 30 graus. Concorda comigo? Então, concorda que se o BC é um lado do dodecágono, se o BC é um lado do decágono, e aqui é o centro, você concorda que eu tenho um ângulo de 30 graus aqui? Porque é um lado do dodecágono regular. Então, BC é isso daqui, e ali é o ângulo central. E o AD é o lado de um hexágono regular. O ângulo central do hexágono é 360 por 6, é 60 graus. Então, o D aqui vai estar numa posição que vai formar 60 graus. Está fora de escala, tá? Quanto que mede o outro ângulo? Quanto que mede esse outro ângulo aqui? Se esse mede 60 e esse mede 90. No, 90, né? Esse ângulo aqui é 180 menos 60. Vamos pôr a conta ali fora, né?
Esse ângulo aqui mede 90. Que bom, Mariana. Esse ângulo é 90. 180 menos 60 menos 30. 90. Você é uma fofa, Mariana. Uma fofa. Então, 90. Aí vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Como é que eu acho a área, então, dessa figura aqui? Você concorda que se eu somar a área desses três triângulos, eu tenho a área que eu quero? Eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, eu vou chamar esse triângulo aqui de 2 e esse triângulo de 3. Isso é uma boa estratégia para resolver questões. Você concorda que a área do triângulo 1 é só eu usar que aqui é K, aqui também é K, não, o diâmetro é K, né? Você concorda que o raio dessa circunferência é K sobre 2? Concorda que o raio da circunferência é K sobre 2? Concorda que aqui mede K sobre 2, aqui mede K sobre 2, aqui mede K sobre 2 e aqui mede K sobre 2? A área de um triângulo, dado um ângulo no meio, eu já falei muito isso, tá? Mas vamos falar de novo para quem não saiba. Se eu tiver um triângulo, não tem espaço. Se eu tiver um triângulo e eu tenho um ângulo alfa e um lado A e um lado B, isso aqui pode ser calculado fazendo AB seno de alfa e dividir por 2, certo? Eu vou pôr um pouquinho diferente ali para facilitar a minha escrita. Vou pôr 1/2 de AB seno de alfa. Então vamos lá. A área 1 é o quê? É o A, que é K sobre 2, é meio, né? Meio, vezes K sobre 2, vezes K sobre 2, vezes seno de 60 graus. Concorda? Entenderam o que eu estou falando? Eu vou usar a mesma lógica em todos. Na área 1, na área 2 e na área 3. A área 2... A área 2 é um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é só fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Então nem precisa multiplicar por nada. Pode também, né? Seno de 90 é 1. Então, a área 2 é isso aqui. Já a área 3 é meio vezes K sobre 2 vezes K sobre 2 vezes seno de 30. Certo? Entenderam o que eu fiz aqui? Eu podia botar isso tudo em evidência para facilitar, mas eu ia ter que escrever de novo. Isso aqui vai dar K sobre 8 vezes meio. Não vou fazer essa conta aqui, não. Aqui é K sobre 8 vezes 1, né? E aqui é K sobre 8 vezes meio, não, vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui que é vezes meio, certo? E aqui vezes meio. Então, a área total que eu estou procurando é o quê? É K sobre 8, que multiplica raiz de 3 sobre 2, mais 1, mais meio. Então, a área que eu tenho aqui é 2 mais raiz de 3 sobre 2 vezes K sobre 8. Espera aí. É que não tem espaço, né? Eu deixei pequeno, vamos dar uns... Então, a área aqui, eu posso escrever de várias formas isso. A área é igual a K, que multiplica 2 mais raiz de 3, sobre 16. Deu para entender o que eu fiz aqui? Não é bonito essa questão? Eu acho muito legal essa questão. A resposta é um número meio estranho, mas é bonita essa questão. E boa, muito boa. Muito boa. K ao quadrado, verdade. Eu já ia perder um pouquinho da nota por não ter colocado o quadrado. Tá? Bem interessante, né? É. Depende do critério. Certo? Agora, a letra B é mais complicada, tá? Vou ter que desenhar tudo de novo. Tem que desenhar tudo de novo. Desenhar maior. A, B, C, D.
centro aqui, ó. Vou achar o centro de ó. Aqui ali mede 60. Aqui mede 30. Tá ficando horroroso. E aqui é D. O legal é tentar fazer isso aqui no GeoGebra, tá? Eu ainda pretendo escrever um livro e no meu livro eu colocar coisas, tudo bem feita, resolução no GeoGebra. Um dia eu vou fazer. Já comecei a rascunhar, tem algumas coisas feitas já. Muita coisa feita. GeoGebra. Hã? Não entendi, fofa. Então vamos lá. Seja E o ponto de intersecção das diagonais do quadrilátero. Não concordo que as diagonais... Deixa eu fazer de uma outra cor. Concordo que as diagonais são isso daqui e isso daqui? Concordo que isso são as diagonais? E o E é o ponto de interseção. E o pé é o pé da perpendicular. O pé da perpendicular é o seguinte, eu vou descer perpendicularmente ali e marcar a letra F. Eu quero calcular o ângulo DEC, esse ângulo aqui. Vou pôr de outra cor ainda. Que cor que eu ponho? Verde. Quero calcular esse ângulo DEC. E eu quero calcular o ângulo DFC. Então, DFC. Mas o que é o DFC? Tem alguma coisa errada aqui, não tem? O DFC. Eu tenho que fazer um traço novo aqui para fazer o DFC? É isso que eu quero calcular? Que bagunça. Tá vendo esse pontilhado de azul claro? Tá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Deixa eu só abrir uma página aqui. Quem assistiu minha aula de quarta de circunferência, olha que aula importante para a aula de quarta, que é a terceira vez que eu estou falando dela. Vocês estudaram, né? Eu falei que eu não ia falar na aula dos ângulos excêntricos interiores. Lembra que eu falei que eu não ia falar de ângulos excêntricos? Eu estou abrindo a aula aqui, vou mostrar, e é bom que aqui já tem espaço para resolver. Então, eu falei que eu não ia falar de ângulos excêntricos. Não de circunferência excêntrica, de ângulo excêntrico. Só tem que pôr acento. Ângulos excêntricos. Vocês conheciam essa relação aqui, ó? Vocês conhecem essa relação? Esse ângulo aqui, que é igual a esse, são opostos pelo vértice, é a média aritmética desses arcos aqui. Quem sabia dessa relação? Eu não falei no curso 89, falei, não vou explicar isso, olha para você ver. Essa relação é muito importante, tá? Tem a de baixo também, que é ângulo excêntrico exterior. Não falei no curso 89. Isso é um negócio que muita gente não sabe, tá? Porque não é muito ensinado. Eu, por exemplo, não consigo ensinar isso na escola. Então, você concorda que se eu descobrir quanto que mede o arco, o ângulo que eu quero, o ângulo, a medida do deck, eu vou pôr assim, medida do deck é igual à medida do arco CD mais o arco BD, BA, AB, dividido por 2. Concorda comigo? Que é essa relação? Certo? Qual que é o arco CD? O arco CD corresponde ao ângulo central 90 graus. E o arco AB corresponde a 180 graus. Então, esse ângulo mede 135 graus. Tá certo? Então, eu usei aqui a ideia dos ângulos excêntricos internos. Ok? Deu para entender o que eu fiz aqui?
Agora, a medida do DFC é mais fácil ainda. Porque o DFC, ele corresponde ao arco DC. O DFC é ângulo central do arco DC. Só que o arco DC, CD, mede 90. Então, DFC mede 90. É mais fácil. O difícil era pontilhar ali, mas é mais fácil ainda. Porque ele corresponde ao mesmo arco... Ah, não. Tá errado. Tá errado. Porque não é ângulo central. Me ferrei. Ia me dar mal aqui. Ia me dar muito mal. Não é isso, não. Vamos tentar desenhar a figura para baixo aqui. Sem tanta rabisqueira. O difícil é que tem muita rabisqueira na figura, né? Aqui é o F. Deixa eu ver se eu pego a figura aqui para fazer. Olha o DFC. Que jeito que eles fizeram. Então, esse daqui fez do jeitinho que eu fiz, ó. Ah, olha que interessante que eles fizeram. Tá? Olha que interessante eles fizeram. Ó, aqui eu consigo enxergar... aqui é 135, certo? Peraí. Ó, tá falando que os quadriláteros ADEF, esse daqui, ó, ADEF, e BCDF, vamos pôr de outra cor, BCDF. São circunscritíveis. Por que que esses quadriláteros são circunscritíveis? Por que que esses quadriláteros são circunscritíveis? Não entendi por que que eles são circunscritíveis. Alguém sabe me falar por que que eles são circunscritíveis? Ah, são inscritíveis. Por que que eles são inscritíveis? Alguém sabe dizer? Eles não estão inscritos na circunferência? Ah, porque eu tenho 4 ângulos de 90 graus aqui. Certo? Eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Você concorda que um quadrilátero que tem... Não. Não entendi. Alguém entendeu isso? Eu não entendi. Eu não entendi por que que esses dois quadriláteros são inscritíveis. Alguém consegue me explicar? Então, mas eu sei que nós somos as opostas 180, mas eu só sei isso se eles forem inscritíveis, né? Eu sei que eu tenho 4 ângulos de 90 graus aí, tá? Marcados 4 ângulos, certo? Então, por que que temos que o A, D, E, F é inscritível? Sei, porque a soma dos ângulos opostos é 180, tá? Então, a soma desses ângulos opostos é 180, certo? Então, eu tenho um quadrilátero aqui, tá? Eu tinha desenhado errado o quadrilátero. Eu tenho um quadrilátero aqui, que ele é inscritível porque a soma dos ângulos opostos é 90. Todo quadrilátero que a soma de dois lados opostos for 90 é inscritível, tá? Só para quem não entendeu isso aqui, deixa eu explicar. Eu desenho um quadrilátero na circunferência, qualquer um que seja. A soma desse ângulo mais esse ângulo aqui é sempre 180. Vocês sabiam disso? Que é sempre 180? Um quadrilátero inscrito na circunferência? Qualquer um quadrilátero que eu escrever, a soma desse ângulo e desse é 180. Então, se tem dois ângulos de 180, os outros dois vão ser também. Então, se esse ângulo alfa mais esse beta for 180, dá para passar uma circunferência em volta da figura, tá? Então, beleza, isso eu entendi. Agora, por que esse ângulo tem 45 graus?
Ah, já sei. Quer ver? Eu vou fazer no GeoGebra, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Tá? Eu acho que no GeoGebra eu consigo explicar exatamente aqui. Só que na prova não tem GeoGebra, né, galera? Na prova não tem GeoGebra. Vocês sabem usar GeoGebra? Tem gente que arrebenta nas provas com GeoGebra. Às vezes nem pode usar, a pessoa vai lá e usa, responde tanto de questão. Tá? É fácil. Não é difícil, não. É bastante intuitivo. Aí aqui esse ângulo tem quantos graus? 60? E esse ângulo aqui tem 30, né? Fiz merda. Peraí. Tem que ser no sentido horário. O que eu fiz? É, tá certo. Aquele ali tá certo também. Mas vamos lá. Vamos fazer a figura. As letras estão tudo diferentes, tá, pessoal? Deixa eu só esconder as feiuras aqui. Tá? Agora eu vou traçar as diagonais. Vou marcar a interseção. Vou baixar uma perpendicular, que é o pé da perpendicular. Tá? Vou marcar a perpendicular ali. Certo? E eu quero saber a medida deste ângulo aqui. Desse ângulo aqui. É esse ângulo que quer saber? Quer saber a medida desse ângulo aqui. Bom, GeoGebra sai direto, né? 90 graus. Certo? Tá bom. 90 graus. Certo? Só que aí eu sei que vários ângulos têm 90 graus. Esse ângulo aqui também tem 90 graus. Certo? Porque esse triângulo está escrito na circunferência. Concorda que tem 90 graus? Que é um triângulo escrito na circunferência? Concorda que esse triângulo aqui também tem 90 graus? Que é um ângulo inscrito na circunferência? Todo ângulo inscrito na circunferência tem 90 graus, que é metade de 90. Esse ângulo aqui parece que é óbvio que tem 90 graus, só que peraí que eu tenho que fazer na outra ordem. Esse ângulo aqui parece que é óbvio que tem 90 graus e aquele também. Agora veja, olha esse quadrilátero que eu vou destacar. E aqui, 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 aqui e aqui. Ele não tem ângulos opostos de 90 graus? Concorda que ele tem ângulo oposto de 90 graus? Então, se eu pegar e traçar uma circunferência, círculo dado por 3 pontos, escolher qualquer 3 vértices dele, vai ser uma circunferência que vai dar para passar por ele. De acordo? Que eu fiz aqui? Certo? Agora, só para a gente conseguir achar, dá para fazer a mesma coisa com o outro, tá? Fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui. Que eu tenho dois lados opostos de 90, eu consigo passar também uma circunferência por 3 vértices aqui, quaisquer que seja. Eu tenho 2 circunferências, tá? A partir dessa, eu vou esconder um monte de coisa aqui, tá? Eu vou esconder um monte de coisa para não ficar confuso. Esconder, só vou deixar um quadrilátero, e porque com o outro é a mesma coisa, tá? Apertei na coisa errada. Esconder um tanto de coisa aqui. Vamos ver se já deu.
Ainda está muito rabiscado. Esconder todos os ângulos. Esconder esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui também. Aquele. Esse. Tá, acho que agora tá bom. Bom, agora, o que eu quero achar? Eu quero achar este ângulo aqui, ó. Eu quero achar este ângulo aqui. De acordo? De acordo que eu quero achar esse ângulo aqui? O outro ângulo é a mesma coisa, porque eu uso o mesmo raciocínio. Mas como é que eu acho esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui corresponde a esse arco aqui, a metade desse arco aqui. Não tá certo? É o ângulo de segmento. Não. É um ângulo... Não, daqui não. Pus errado, peraí. Pus coisa a mais. Como é que eu apago? Eu não sei como é que apaga aqui. Apago. Ih, apaguei mais do que podia. Não, mas tá bom. Ih, meu Deus do céu. Vamos dar um Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Fudi com tudo. Tá. Deixa o risco ali. Peraí, Ctrl Z. Não, deu certo. Esse ângulo corresponde a esse ângulo aqui, concorda? Só que esse ângulo corresponde a esse ângulo aqui também. De acordo? E agora? E agora eu não sei mais. O que eu faço? Como é que eu mostro que esse ângulo mede 45? Alguém tem alguma ideia? Vou voltar lá para a resposta. Para mostrar que aqui é 45. Ó. Eu quero mostrar que aqui é 45. Como é que eu concluo? Ah, sim. Aqui é 45, certo? Então, não sei. Não, sei sim. Essa reta aqui é paralela a essa reta aqui, não é? Não é. Como é que eu concluo que... Eu já entendi que esses dois ângulos são iguais. Como que eu concluo que eles são 45? Alguém tem uma ideia de como é que eu concluo que os dois têm 45 graus? Se eu concluir que aqueles dois têm... Ah, já sei. Não sei, não. Não sei por que ele tem 45. Ele usou 45 usando essa ideia aqui. Alguém consegue identificar por que tem 45? Estou olhando para o arco. Eu sei que os dois são iguais, mas por que é 45? Já não sei por que é 45. É o mesmo arco. Eu já concluí que esse é congruente a esse. Mas por que 45? O outro lá é análogo. Qual arco? Qual arco? Ah, esse arco. Ah, é verdade. Esse arco é 90. Pelo teorema do ângulo escrito aqui é 45. Portanto, aqui é 45. Pronto. Matamos. Pessoal, eu que sou professor, demorei para entender. Imagine um aluno sozinho lá fazendo a prova. Demora também. Faz. Acho que faz mais do que eu. Mas vocês viram que eu colando os anos de algebra, isso aqui, demorei para entender? Não sei se vocês conseguiram entender do jeito que eu fiz. Eu fui fazendo, até a gente chegar junto na resposta. Certo? O Jubileu aí me ajudou, tá? Então vamos para a letra C, que eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Letra C quer saber o comprimento EF e a razão FA, FB, FA. Quero achar o comprimento EF. Então, eu quero achar o tamanho desse comprimento aqui. Quero achar o tamanho deste comprimento. Meu Deus, não sei. Vamos lá, o que ele faz? Olha o que é feito, pessoal. Vamos só estudar a resposta aqui para a gente passar para o próximo, que é muito interessante. Aqui mede K sobre 2.
Como eu tenho aqui um triângulo retângulo isósceles, certo? Se aqui é 45, ali é 90, aqui também mede K sobre 2. Concorda que aqui também mede K sobre 2? Concorda comigo que é K sobre 2, K sobre 2? Então, se eu tenho K sobre 2, eu estou estudando a resposta, porque é difícil, sozinho dificilmente eu conseguiria. Então, K sobre 2, K sobre 2. Aí, o que ele fez? Ele conclui aqui pelo Teorema de Pitágoras, tá? Aqui pelo Teorema de Pitágoras é K raiz de 2 sobre 2. De acordo? Que aqui é K raiz de 2 sobre 2. Certo? Aqui é K raiz de 2 sobre 2. E eu sei quanto que mede esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui mede quantos graus? Não sei não, né? Ou sei quanto que mede esse ângulo. Ah, esse ângulo mede 60. Se ali mede 30, esse tem que medir 60. Porque eu tenho aqui 90, aqui 90. Não dá para concluir isso, né, pessoal? Vamos ver o que eles fazem ali. Então, D igual a DA, a gente já sabe, K sobre 2. Logo, EB é igual a DE menos DB menos DE. Por que EB? Não estou entendendo. Por que EB é DB menos DE? DB é K sobre... Eu vou calcular essa hipotenusa aqui, ó. Essa hipotenusa do triângulo K sobre 2 e K. Certo? Usando o Teorema de Pitágoras, eu chego que isso aqui vai ser, ó, K ao quadrado menos K sobre 2 ao quadrado, raiz quadrada. Concorda? Que pelo Teorema de Pitágoras eu chego nessa conclusão? Desenvolvendo isso aqui, eu chego que isso aqui é K raiz de 3 sobre 2. Agora, o DB, o BE é o quê? O BE é K raiz de 3 sobre 2 menos K sobre 2. Que é esse total aqui, menos essa parte aqui. Então, eu consigo calcular que esse pedacinho aqui é K, que multiplica a raiz de 2 menos 1, sobre 2. Certo? E agora eu consigo achar o segmento EF. O segmento EF é só usar a trigonometria, né? Vou até apagar isso aqui, porque isso aqui não está usando. É só usar a trigonometria. Pela trigonometria, EF é o cateto oposto sobre a hipotenusa, K raiz de 2 menos 1 sobre 2, é igual ao seno de raiz de 30, né? Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então é meio. Então isso aqui vai dar EF vezes 2 é igual a K raiz de 2 menos 1 sobre 2. Eu vou passar já o 2 dividindo, multiplicando pelo 2 que estava lá, 4. Então achei o valor de F. Tá certo? Deu para entender a rabisqueira que eu fiz? Agora, o FB é isso aqui. E o FA é isso daqui. Então, você consegue calcular o FB usando a trigonometria. Vai dar isso aqui, ó. Certo? O FB. Vai dar isso aqui. Só usar a trigonometria. Ou o Teorema de Pitágoras, tá? Mas é só usar a cateto adjacente, certo? Deu para entender como que eu acho o FB? O FB eu uso um pouquinho aí de trigonometria, acho. E o FA é o raio K menos isso daqui. É o K menos isso aqui. E aí eu chego na razão que é aquele trem ali. Tá? Eu não fiz a correção, mas eu expliquei a resposta para vocês. Deu para entender ou não? A gente está estudando junto, né? Pensa assim que é mais tranquilo. Tá? Próxima questão é melhor e mais fácil para mim. Tá? E eu acho mais bonito. Apesar que eu gostei dessa questão. Acredito que se alguma vez na vida eu for explicar de novo essa questão, eu consigo explicar com perfeição, não enrolando igual eu fiz agora. Certo?
certo? Então vamos para a próxima. Aqui tem os pontos, olha para você ver. Encontrou a medida desses ângulos, 15 pontos. Demonstrou que o triângulo ABD e o ACD são retângulos, 2 pontos. Encontrou a medida do deck fazendo operação entre arcos, 5, 3. Entenderam como é que você vê a pontuação aqui? Então, a pontuação, se você faz cálculos intermediários, você ganha ponto. Ó. Final foi incorreto, mas o esboço da solução tentativa foi correto, 1 ponto. Encontrou a medida do arco, 1 ponto. Encontrou a área, 5 pontos. Tá? É legal olhar os critérios. Agora vamos lá, que a próxima questão é muito boa. É boa e eu sei fazer. Tá? Olha. Deu um sistema aqui, certo? Você concorda que se eu tenho 3 sistemas e 3 equações, isso é um indicativo que tem muita probabilidade que dê para resolver isso aqui? Concorda? Tem 3 sistemas, 3 equações, 3 variáveis. Eu quero mostrar que essa expressão, se aquela expressão ali vale 0, A mais B mais C vale 0. Certo? Eu quero demonstrar que se aquela expressão ali vale 0, o A mais B mais C vale 0. Então, isso aqui é minha hipótese, isso aqui é minha tese. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos desenvolver essa expressão aqui. Vamos desenvolver essa expressão. Tá certo? Então, A vezes A, A2. A vezes 2B, 2AB. B vezes B, B2. B vezes C, 2BC. C vezes C, C2. C vezes A, 2AC igual a 0. Vocês sabem o que é isso aqui? Eu vou escrever de uma forma mais organizada. Vocês conhecem isso aqui? Conhece essa expressão aqui? Exatamente. Essa expressão aqui é um produto notável, tá? É o A mais o B mais o C ao quadrado. Pode fazer depois se quiser. Mas é verdade, tem que saber isso de cor lá na hora da prova. Se não sabe isso, você vai ter que tentar descobrir na hora. Isso aqui é igual a 0. Mas você concorda que o único número que ao quadrado dá 0 é o 0? Então eu posso concluir que A mais B mais C é 0. E fim da questão. Tá? Ok? Isso nem dependeu do sistema ali de cima. Tá? Isso aí tinha vida própria. Próxima questão. Fatora a expressão algébrica daquela forma ali. Eu quero fatorar essa bagaça aqui. 5A2 mais 16AC mais 3C2. Parece que não tem jeito, né? Você olhando, você fala, não tem jeito de fatorar isso aqui. Mas tem sim. Vamos forçar a barra. E vamos transformar o 16AC em AC mais 15AC. Eu não posso fazer isso? Eu não posso transformar 16 em 1 mais 15? Então, eu posso transformar 16AC em 1AC mais 15AC. Olha que legal isso. Entenderam o que eu fiz até agora? Por que eu fiz isso? Porque eu posso, certo? Se eu fatorar isso aqui e fatorar isso aqui, vou pôr o A em evidência aqui, vai ficar 5A mais C, e aqui eu vou pôr o 3C em evidência, vai ficar 5A mais C. Portanto, eu posso colocar o 5A mais C em evidência e vai sobrar A mais 3C. Certo? Portanto, x é igual a 5, y é igual a 1, z igual a 1, porque é 1A, e w igual a 3. E aí, tá fatorado, tá? Dessa forma. Entenderam o que eu fiz aqui?
Tranquilo, não é? Tem que ter... Quem fez o curso introdutório do POT, não é nem o POT, aquele POT módulo 0, faz esse tipo de questão aqui. Tá? Agora, a próxima é bem sofisticada. Tá? Determine todos os termos ordenados que são solução do sistema proposto. Então, vamos copiar o sistema, porque ele é bem complicado. O que a gente fez até agora não é à toa, né? Não sei se vocês perceberam que essa letra A é a soma das três equações aqui, certo? Então, vamos copiar. Acho que eu tenho aqui, vamos copiar. Copiar ali embaixo para que a gente não tem folha para olhar. Então, o sistema é esse aqui. Vamos lá. A, que multiplica A mais 2B, igual a menos 3. Certo? B, que multiplica B mais 2C, que é igual a 8. Deixa eu apagar porque ficou feio. E C, que multiplica C mais 2A, que é igual a menos 5. Tá? Ok? Só ver uma coisa. Bom, então vamos lá. Então, a partir do que a gente fez na letra a gente sabe que se eu somar esses três aqui do primeiro membro, vai dar A mais B mais C ao quadrado. Isso aqui por causa da letra A, certo? Posso colocar direto aqui, por causa da letra A? E eu acho que eu copiei errado, não é menos 8, é 8. É 8 mesmo. E se eu somar aqui, eu chego à conclusão que é 0. Disso daqui, eu tenho a conclusão que A é igual a menos B menos C. Essa é a primeira informação que eu tenho. Que A é igual a menos B menos C. Tá? Uma das estratégias bem básicas desse tipo de sistema é tentar dividir equações. É tentar dividir equações. Porque se eu posso somar, eu posso multiplicar, eu também posso dividir. Certo? E como nesse item aqui eu trabalhei com A e com C, eu vou tentar dividir as equações que tem A e que tem C. Tá? Eu vou tentar dividir a primeira pela terceira equação. Se eu pegar e dividir a primeira pela terceira equação, o que eu tenho? Eu tenho que A sobre A mais 2B dividido por C sobre C mais 2A é igual a menos 3 sobre menos 5. De acordo? Ou seja, eu tenho que A2 mais 2AB sobre C2 mais 2AC é igual a 3 quintos. Multiplicando isso aqui em cruz, eu tenho que 5A2 mais 10AB é igual a 3C2 mais 6AC. Reordenando isso, eu tenho que 5A2. Fiz alguma coisa errada, pessoal? Vou olhar aqui. Dez menos 6, 4AC. Menos 3C2 igual a 0. Não fiz, não. Não fiz, não. Eu fiz sim. Que aqui ó, fiz sim. Veja. Aqui é 10AB menos 6AC. Menos 3C2. Certo? Igual a 0. Agora, presta atenção. Eu estou com esperança de que chegue nisso daqui. Porque isso aqui não ia estar à toa no exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, em lugar de substituir o A, eu vou substituir o B para tentar desaparecer com o B. Eu vou trocar o B com A aqui, vai ficar a mesma coisa. B menos A menos C.
e vou substituir o B aqui. Então, vou substituir o B, eu vou ter 5A2 mais 10A, que multiplica menos A menos C, menos 6A, menos 3C2 igual a zero. Então, manipulando aqui lá, eu vou ter 5A2 menos 10A2 menos 10AC menos 6AC menos 3C2 igual a zero. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, 5A2 menos 10A2 é menos 5A2. Isso aqui é menos 5A2. Menos 10 menos 6, menos 16AC, menos 3C2 igual a zero. Tá? O que eu vou fazer agora? Multiplicar tudo por menos 1. 5A2 mais 16AC mais 3C2, que é o exercício do item C. Então, volto ali para o item C. Eu volto para o item C, que dá 5A mais C vezes A mais C. 5A mais C vezes A mais 3C. E olha que foi útil dar essas dicas para nós. Isso aqui é igual a zero, certo? Você concorda que se eu tenho dois números multiplicados por zero, eu posso igualar eles a zero? Eu posso igualar eles a zero? Disso daqui, eu tenho duas opções. 5A mais C igual a zero, ou, não é aí, são duas alternativas, C igual a zero. Então, obrigatoriamente, uma dessas duas coisas vale. Então, eu tenho que C é igual a menos 5A. Vamos pôr A igual a menos C sobre 5. Ou A igual a menos 3C. Então, tem essas duas possibilidades. Certo? Beleza. Olha para você ver. É lindo isso aqui. Mas vamos olhar as equações aqui. Essa terceira equação só tem C e A. Né? Só tem C e A. E eu cheguei numa outra equação que só tem C e A. Então, para A igual a menos C sobre 5, eu vou usar a equação, deixa eu copiar ela aqui. Eu tenho que C vezes C mais 2A igual a menos 5. Então, vamos substituir A. C vezes C menos 2A sobre 5 é igual a menos 5. Certo? É o ou que é um ou outro, tá? Não pode ser os dois. Ou. Então, isso aqui vai dar... Não, peraí, eu fiz alguma besteira aqui. O que eu fiz? Eu teria que substituir o A. Eu estou substituindo A igual a menos C sobre 5. Por que eu substituí? Eu coloquei A ali. É menos 2C sobre 5. Então, aqui vai dar C, que multiplica. Aqui é 5C sobre 5. Então, 3C sobre 5 igual a menos 5. É isso mesmo, pessoal? Deixa eu colar ali. É. Então, 3C2 é igual a menos 25. Então, C2 é igual a menos 25 terços. Você concorda que isso aqui não tem solução real? Você concorda que não tem solução real? Então, para A igual a 5, C não pertence aos reais. Agora, vamos tentar para A igual a menos 3C. Que, ó, graças a Deus, é mais fácil. Então, fica C, que multiplica C menos 6C, que é igual a menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 5C ao quadrado, que é igual a menos 5. Então, C ao quadrado é igual a 1. Então, beleza. C igual a mais ou menos 1. Certo? Então, vamos lá. Então, para C igual a 1, o A é igual a menos 3 e o B
é igual a menos 1 mais 3, certo? Menos 1 mais 3, 2. Que é aquela relação B igual a menos C menos A. E para C igual a menos 1, o A é igual a 3, positivo, e o B é menos 1, menos 1, 1, menos 3, menos 2. Chegamos, então, nos pares ordenados que solucionam o sistema, menos 3, 2 e 1, e 3, menos 2, menos 1. Certo? Se eu falar para vocês que eu acho que essa é a única que eu consegui fazer inteiro dessa prova, o resto eu não conseguia, não. Essa eu acho que eu consigo. O resto eu não conseguiria. Mas eu ia bater muito cabeça, mas chegaria. Certo? Mas legal essa questão, vocês não acham? Falar para vocês. A número 1, número 1 talvez eu chegasse. A número 2, na letra A, ok. A B e a C, nunca. Não, eu achei linda essa questão. Essa questão é linda, olha, toda elegante, olha. Claro que as dicas que ele deu na letra B e na letra C foi filé, né? Feia nada. Pessoal, a questão 4 não vou resolver, mas eu quero mostrar muito interessante. Não, eu acho linda essa questão. Adoro questão de álgebra. Eu sou bom em álgebra. Geometria, mais ou menos. Depende. Aquela questão é porque é difícil, né? Então, vamos lá. A aluna Mabelita estava fazendo contas fatoriais. Ela percebeu que n fatorial sempre termina em 0 para n maior que 5. Quem estava na aula de ontem deve lembrar isso. Ou seja, o último dígito na base 10 da representação de n fatorial é 0. Ela notou que a quantidade de zeros no final de cada fatorial constitui uma sequência não decrescente. Por exemplo, 5 fatorial igual a 120 termina em um zero. E 12 fatorial, isso aí, termina em 2 zeros. Porém, Mabelita percebe ainda que alguns inteiros positivos não representam a quantidade exata de zeros em que termina n fatorial. Mabelita, então, chamou esses inteiros de números saltitantes. Não é igualzinho a questão que eu fiz ontem no torneio Meninos da Matemática. Para quem está fazendo essa prova, compensa assistir o vídeo do torneio Meninos da Matemática, a questão 4. É a mesma coisa, o número bonitinho. O número que não é bonitinho é saltitante. O que é o número saltitante? É o número não bonitinho da outra prova. Vocês entendem que uma questão é repetida em várias provas? Então, quem já fez a outra prova, a outra questão, quem estava na aula ontem, entende isso aqui mais fácil, tá? Escreveu 100 primeiros números saltitantes, o caderno em ordem crescente, tá? A partir do enunciado acima, resolva os seguintes itens, tá? Quais são os 6 primeiros números saltitantes escritos por Mabelita? Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ontem, tá? Então, 5 fatorial tem um zero. 10 fatorial passa a ter 2 zeros. 15 fatorial passa a ter 3 zeros. 20 fatorial passa a ter 4 zeros. 25 fatorial aumenta 2 zeros, né? Então, aqui passa a ter 6 zeros. Então, o primeiro número saltitante é 5. De acordo? 30 fatorial, 7. 35 fatorial, 8. 40 fatorial, 9. 45 fatorial, 10 zeros. 50 fatorial vai pular para o 12. Então, o segundo número saltitante é 11. Tá? 55 fatorial é 13. 60 fatorial, 14. Para quem não está entendendo e está assistindo o vídeo no canal do YouTube, vai lá e assiste a aula de torneio Meninos da Matemática, a questão número 4, que eu explico o porquê disso aqui. Então, não precisa repetir, está todo mundo na aula, tá? Então, se alguém quiser, é só assistir a aula do torneio Meninos da Matemática, vai entender. Peraí. No 75 pula para 18, né? Então, 17 é saltitante. Então, aqui é 19, 85 é 20, 90 é 21. Eu preciso saber o que é esse polignac aí, que eu não sei. 95 é 22, 100 é 24. Concorda? 23 é saltitante também. Tá?
105 é 25, 106 é 26, 107 é 27, 107 não, 110 é 26, eu distraí aqui, 115 é 27, 120 é 28, eu sabia que ia até 125. 125, pulo 29, pulo 30, é 31, porque aumenta 3 zeros aqui. Então, os outros números são 29 e 30. Vamos ver o que eles responderam. É que eu não consigo meio que treinar isso aí. Fez exatamente isso que eu fiz aqui, só que em lugar de escrever tudo, foi olhando assim, ó, os números, vamos lá. Eu escrevi certinho os números saltitantes, tá? Só que aí, olha o que está falando aqui. Os números saltitantes aparecem em 5K fatorial com K múltiplo de 5. Por exemplo, o primeiro múltiplo de saltitantes é 5, pois 20 fatorial termina em 4 zeros. E 25 é igual a 5 vezes 5 fatorial. Termina exatamente 6. Olhando para os próximos 5K fatorial, obtemos os números saltitantes. Tá? Ok? Então, Mabelita escreveu o número 100 em seu caderno. Então, vamos ver a resposta aqui para não ficar muito tempo. Existem duas formas de resolver esse item. A primeira seria continuar a conta anterior e observar que 405 fatorial termina exatamente 100 zeros. Logo, 100 não é saltitante. Então, 100 é bonitinho. E, portanto, é bonitinho mesmo do exercício. Portanto, Mabelita não escreveu em seu caderno. A segunda forma é usando que os zeros que aparecem no fim de uma forma de um fatorial vem da maior potência de 5 dividido em fatorial. Esse número é esse, conhecido como fórmula de Polignac. Isso mesmo, Eric. Só que a gente demonstrou a fórmula de Polignac ontem na aula. Demonstrou, não. Deduziu intuitivamente a fórmula de Polignac. A gente mostrou. Quem puder assistir a aula de ontem do Torneio Meninos da Matemática, que estiver assistindo aí, a implicaria que 100 é maior ou igual a isso daqui, que é maior ou igual que n menos 1, logo n é menor que 505. Aí podemos testar alguns valores e obtemos, por exemplo, que 400 fatorial termina exatamente 999 zeros, daí 405 termina em 100 zeros, logo 100 fatorial não é saltitante, portanto, Mabelita não escreveu o seu caderno. É igualzinho o TM2, tá? É igualzinho o do TM2, tá? Não muda muita coisa. Foi coincidência. Não foi. Não, vamos falar assim. Você concorda que existe um certo conjunto de problemas que as pessoas já sabem que eles existem e uns vão aparecendo sempre repetidos? Isso é muito comum. Por exemplo, vai ter a FUVEST, cai uma questão igual de um outro vestibular. Isso sempre acontece, tá? O que é mais interessante para falar para vocês é que tem questões até no Enem que é idênticas. Tem uma questão no Enem, que caiu no Enem do ano passado, que é idêntica do Enem de 2013, é a mesma questão. Só que muda só o enunciado, é a mesma coisa. Acho que eles nem perceberam, porque não pode acontecer isso no Enem. Mas é só coincidência. Mostre que para todo K existe uma progressão aritmética formada por K números saltitantes. Na verdade, basta provar algo mais forte. Para todo K, existe K números saltitantes consecutivos. Isso é verdade, né? O número saltitantes consecutivos é assim. No 125, tem 3 números saltitantes, concorda? Quando chega no 625, vai ter 4 números saltitantes. Quando chegar no 5 elevado a k fatorial, eu vou ter k números saltitantes, concorda? Então, para todo k, existe uma progressão aritmética formada por k número saltitante com k igual a 1, com a razão igual a 1, concorda? Certo? Então, para isso, observe como passamos de 5t fatorial para 5t mais 1 fatorial, obtemos um número saltitante somente quando 5 divide t mais 1. E, além disso, os números saltitantes consecutivos será uma unidade a menos que a maior potência de 5 e divide t mais 1.
Assim, basta tomar T, que é 5 elevado a K mais 1 menos 1. Daí, se 5T fatorial termina em exatamente L zeros, esse número saltitante terminará em L mais K mais 1 zero. Isso implica que eu tenho esses números saltitantes. É aquilo lá que eu falei, né? Se eu tiver 5 elevado a 100, e o número anterior é 5 elevado a 100 menos 5. Daqui para cá, eu vou ter 100 números saltitantes, concorda? 100 números, 99 números saltitantes, né? 99 números saltitantes, certo? Para quem não entendeu isso, assiste a aula de ontem, que essa questão, com base na aula de ontem, fica óbvia, tá? Só quero falar um negócio para vocês. Eu estou muito cansado. Aconteceu um problema pessoal comigo hoje, eu não estou com cabeça. Eu marquei 10 horas de aula para tentar ver se ajudava em alguma coisa, fiz besteira. Eu estou muito cansado, estou muito preocupado, porque a Olimpíada Sul-Mineira é segunda-feira e falta 7 exercícios para elaborar. Só que beleza, o exercício eu elaboro, só que eu tenho que postar no plataforma e no Classroom. A minha cabeça não tá boa. Amanhã eu ainda vou dar aula, meu pai tá doente, cheio de coisa. Então a aula de hoje foi uma porcaria, mas 6h30 vai ter aula da UBMEP. Essa, graças a Deus, é muito mais fácil e vai ser muito melhor. Então eu vou encerrar essa aula. Desculpa, não foi legal a aula hoje, eu sei que não, mas eu vou marcar a aula do BMF, não é nesse link, é em outro. Então, vou encerrar esse link, vou lá jogar uma água na cara e tudo mais, e eu volto no outro link, que é o link da UBMEP, às 6h30, tá? Quero ver se eu ainda consigo jogar uma água no corpo, ver se eu tomo banho, uma ducha, tá? Então, vou encerrar essa aula. Desculpa, viu? Não foi legal, tá? Não foi legal, me embananei. Não foi legal, sim, mas não o tanto. Mas não muito. Pero não muito, tá? Então, eu vou encerrar já, porque